Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tu esteja bem. Josué capítulo 7. Os israelitas derrotados em Ai. Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns dos homens a Ai, que está junto a Bet-avé, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e o derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha como é interessante essas coisas que acontecem, né, na vida, coisas sucessivas. O povo tinha acabado de ter uma grande vitória diante de Jericó, né, muitas coisas haviam acontecido, Deus havia intervido, as muralhas de Jericó caíram sem o povo dar nenhuma pedrada, nenhuma briga, simplesmente gritando e cercando a cidade, o poder de Deus tinha vindo e tinha destruído, né, todo o poderio de Jericó, tudo aquilo que cercava aquela cidade edificada, poderosa, Deus havia intervido. Agora, numa outra cidade, um pouco menor, chamada Ai, eles vão não com sua força e não na confiança do Senhor, mas vão fundamentados naqueles que ouviram. E fora isso, ainda tinha o pecado, né, chamado anátema ou herém, né, que é quando se apropria de algo que não deveria se apropriar. Josué tinha pronunciado uma proibição divina sobre os despojos de Jericó. Está lá no capítulo 6, no versículo 18, quando ele diz assim: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. É isso aqui que está acontecendo, amém? Acã, ele tinha se apropriado, tinha prevaricado das coisas condenadas. E por causa disso, ele tinha trazido a prevaricação sobre todos os filhos de Israel. Amém? Então, nós precisamos, né, ter muito cuidado com relação a isso. Porque Acã sozinho desafiou a proibição, mas sua desobediência é visto como sendo de toda a nação, devido ao princípio de solidariedade corporativa do Antigo Testamento. Eu estava vendo um comentário bíblico e gostaria de compartilhar com vocês aqui esse comentário, porque ele vai mostrar a diferença, né? A trágica história de Acã forma um nítido e instrutivo contraste com a história de Raabe. Na passagem anterior, uma prostituta cananeia, ao demonstrar seu reconhecimento quanto à soberania de Deus e sua lealdade, ao arriscar a própria vida a fim de cooperar com os missionários do Senhor, foi poupada com toda a sua família humana. E por meio do casamento, veio fazer parte da família de Israel, ocupando lugar de destaque na própria história israelita. E fez parte da vida humana do Messias, o Filho de Deus, da descendência de Davi. Neste acontecimento, entretanto, temos um israelita da própria tribo de Judá, que devido à sua falta de fidelidade a Yahvé, teve de ser executado, assim como foram os cananeus. Afinal,
Acã furtara do Senhor um punhado de riquezas de Canaã, perdendo deste modo a sua própria e generosa herança na terra prometida. Essa é também a história de como um pecado de uma pessoa teve um efeito danoso e lamentável sobre toda a nação, pois Israel é muitas vezes considerado um todo único em aliança perpétua com Yahvé e a serviço dele. A unidade de Israel era tão importante aos olhos de Deus que o pecado de Acã, envolveu e prejudicou toda a nação. Olha que loucura! Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E esse homem cometeu loucura. Nós vamos ver, porque esse capítulo nós vamos ver ele por partes e nós vamos observar o que pode roubar de nós a bênção da herança que Deus nos deu. O pecado, irmãos, ele é danoso tanto no Velho como no Novo Testamento. Amém? Nós vamos ver em Atos capítulo 5, um homem chamado Ananias, que ele vendeu uma porção de terra que ele tinha e ao invés de dar metade, ou de dar tudo, ou de não dar nada, ele decidiu no seu coração mentir contra o Espírito Santo. E ao invés de entregar tudo, ele entregou metade. E quando perguntaram, isso é tudo? Ele disse, é tudo. Porque ele queria a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Nós vemos quando Saul também, quando ele é enviado para destruir, né, os amalequitas, e ele poupa o melhor das ovelhas, ele poupa as vacas, ele poupa o rei amalequita. E quando Samuel chega para ele e diz, por que você desobedeceu ao Senhor? Ele disse, não desobedeci ao Senhor não. E Samuel disse, então que mugido de vacas e balido de ovelhas são esses que eu escuto? Ah, eu poupei o melhor para sacrificar ao Senhor. E Samuel vai perguntar, o Senhor ele tem mais prazer em sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? A realidade, irmãos, é que Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Amém? Josué, ele tinha aqui colocado algo diante, até guiado por Deus mesmo, diante dos israelitas, que não era para ninguém pegar nada. Tudo que fosse conquistado naquela batalha de Jericó era para ser consagrado ao Senhor. Amém? A prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Mas esse Acã aqui, ele cometeu a loucura de pegar algo para si. E nós vamos ver na leitura do texto, nós vamos ver nos comentários, amém? Aí era uma cidade pequena e fortificada na região montanhosa, situada a noroeste de Jericó. Então, ela não tinha a populosidade, né? Não tinha aquela imponência de Jericó. Por isso os homens disseram, não vamos colocar peso no povo. É necessário somente, sabe o quê? 2.000 ou 3.000 homens a ferir aí. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E Josué, ao invés de buscar ao Senhor, ele confiou nesses homens que ele mandou espiar, né? E foram 3.000 homens. Irmãos, esses homens perderam. Dentre aquilo que aconteceu, eles tiveram, vamos dizer assim, uma derrota. Morreram 36 israelitas e dos 3.000 os outros foram perseguidos até a porta, até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo, depois de ter tido uma grande vitória, agora eles passam por uma derrota provisória. Mas por causa daquilo, diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Você já passou por situações em que você pensava que Deus estava com você, tudo ia dar certo, e de repente algo aconteceu que minou todas as suas forças e você ficou como quem está com a cara no chão, o coração derretido, como água, sem pulsar, sem lhe levar a confiar no Senhor. E nós vamos ver o que Josué fez, e nós vamos ver como Deus trata e como Deus faz
para restaurar de novo o povo a um lugar que o povo nunca deveria ter saído, que é da obediência, que é da intimidade, que é da comunhão. Pense sobre isso. O pecado ele é danoso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que você medite, que você entenda e que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, amém? Nós vamos procurar ler teu comentário, não dá para responder a todos, mas aqueles que for possível responder, se tem alguma pergunta que é consistente, nós iremos responder sim. O pecado sempre fará mal ao povo de Deus, amém? Mas a santidade, a vida com Deus, vida consagrada, vida piedosa, amados, a piedade é grande fonte de lucro, porque ela traz alegria para a vida que agora é e ainda para a vida que há de ser. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Leia a sua Bíblia e até amanhã.